Então eu comecei a induzir o meu cérebro a gostar. Como estudar a letra da lei, a tão famosa lei seca. Calma que lei seca não está relacionado a nada a crime de trânsito ou realmente bafômetro zero, álcool zero, não está nada relacionado a isso. Hoje o vídeo é ensinando você a ler este pequeno livro aqui ou a letra da lei. Calma que vai dar tudo certo. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Aqui você vai aprender sobre concurso público, produtividade, como espantar a procrastinação, estudar de maneira eficiente, efetiva e conseguir a sua aprovação de maneira mais rápida. Então eu peço que você curta, compartilhe aqui a nossa página para que a gente possa continuar cada vez mais publicando vídeos como este. Então vamos lá. O que é a letra da lei ou a tão famosa lei seca? Quão isso é importante para a sua prova de concurso público, e aqui, seja qualquer concurso público, vai cair a letra da lei. Então, o que é a lei seca? Nada mais é do que a leitura da própria lei. Quais leis são essas, Larissa, pelo amor de Deus? São as leis que caem no seu concurso público. Muitas vezes, o concurso público ele tem o seu edital. E o edital ele tem um conteúdo programático. E a maioria deste conteúdo está baseado em alguma lei. E para você passar em concurso público, você deve ler a própria lei. Não adianta você querer conseguir a aprovação em um concurso público sem ler a própria letra da lei. Esse daqui é o famoso vade-mecum, aqueles livros enormes, aquele livrão que todo estudante de direito que estuda pelo menos para carreira policial, carreira jurídica, magistratura, promotoria, procuradoria, defensoria pública, enfim, todo mundo tem este livro. Você precisa ter este livrão para conseguir a sua aprovação? Não, você pode ler pela internet sem problema nenhum. Hoje eu vou te ensinar como você irá ler a letra da lei. É fácil? Não será fácil. É a parte mais chata de estudar para concurso público. É ler a letra da lei, muitas vezes você não entende, lê e não entende absolutamente nada. Mas você vai ver a importância que isso tem para a sua prova e principalmente para você conseguir a sua aprovação. E eu vou explicar para vocês como que eu fazia para ler a lei, sem pensar que é uma maneira muito chata, sem tirar, falar, eu tenho que ler isso ou eu não vou ler isso. Não, esquece isso. Você tem que estudar de maneira objetiva. É fazer o que tem que ser feito. Para com essa lenga-lenga. Eu acho chato, Larissa. Não interessa se você acha chato, não interessa se você não gosta, você não está nesta posição. Você vai ter que ler para você conseguir a sua aprovação. E você vai perceber que a maioria das provas, a maioria das questões está com base na letra da lei, copiado e colado daquela lei, seja a Constituição, seja o Código Penal, seja as leis esparsas, por exemplo, Lei de Drogas, Lei Maria da Penha, Lei de Consórcio Público, de Pregão, licitação, enfim, você precisa ler a própria lei. E as questões, elas estão cobrando cada vez mais a literalidade da lei. E eu sempre falo para os meus alunos, e eu vou falar para você também, é super válido você errar uma questão, por exemplo, que foi uma doutrina ou uma teoria que você nunca viu na vida. É válido você errar esse tipo de questão. Agora você errar questões que estão copiados e colados da letra da lei, que bastou você ler, que você sabia que ia cair na sua prova, aí não é válido você errar este tipo de questão. E são essas questões que te tiram de um concurso público. Então, quando eu comecei a perceber a importância de ler a letra da lei, os meus estudos progrediram demais. Como que eu fazia? Antes, eu não estudava a letra da lei. Então, quando eu comecei a estudar, eu não sabia, eu não tinha nem isso daqui, eu não tinha um vade-mecum, eu não lia a própria lei, eu não lia a própria Constituição, o Código Penal, o Código de Processo Penal, que tudo isso caía na minha prova. Quando eu reprovei a primeira vez, eu comecei a perceber a importância. Por quê? O que eu fiz? Eu peguei essa prova e comecei a analisar. Falei, bom, isso aqui ele copiou e colou da Constituição. Essa questão aqui, ele copiou e colou do Código Penal. Bom, essa questão aqui também está copiada da literalidade do Código Penal. Então, o
que eu fiz? Eu falei, não, então eu tenho que ler isso daqui. Se a questão tá cobrando exatamente como está aqui, eu vou ter que ler isso daqui. E eu comecei a implementar. Foi aí que eu comprei este daqui, vejam só, 2013. Este era exatamente o vade-mecum que eu estudava. O bichinho tá meio surradinho, mas eu guardo até hoje, porque foi com base nele que eu consegui a minha aprovação. Então guardo de recordação. Obviamente, se você quiser comprar um deste, você compra deste ano de 2024. Mas se você não quiser comprar, basta acessar a internet, que você tem todas as leis e atualizado. E o que eu fazia? Quando eu começava a estudar, seguindo ali o meu cronograma de estudo, lembrando que nós já falamos sobre isso, sobre cronograma de estudo. Hoje, por exemplo, era direito constitucional. E aí, a parte que eu tinha que estudar era direitos e garantias fundamentais. Era isto que estava no meu cronograma hoje para estudar. E aí, antes de ler o conteúdo ou antes de fazer as questões, eu dava uma lida na própria Constituição, na parte de direitos e garantias fundamentais. Vejam só como isso é interessante. Você que não tem costume de ler a letra da lei, para com esse costume que vai te reprovar. Então eu tirava ali 30, 45 minutinhos do meu dia para ler a própria lei. Vou dar um exemplo aqui. Vou mostrar para vocês. Abri aqui a Constituição Federal. Vocês sempre irão lá no site do Planalto.gov.br. Este é um site oficial da Presidência da República que tem todas as leis atualizadas. Então, mesmo você que tem este aqui físico, é sempre interessante você dar uma olhadinha no site do Planalto, porque está sempre atualizado, para você ir complementando as atualizações. Cuidado para não errar questões que estão desatualizadas. Então, entrei aqui. Tudo bem, esta aqui é a nossa Constituição Federal e a sua prova ela vai dizer quais são os títulos da nossa Constituição que irão cair, quais serão os temas que irão cair na sua prova. É assim com Código Penal, Código de Processo Penal, Civil, Processo Civil, Empresarial, Direito Administrativo. O seu edital, ele vai dizer quais são as leis que irão cair na sua prova. E se você faz concurso municipal, se você faz concurso pequeno, concurso bem específico daquele estado, você pode ter certeza que aquela banca vai cobrar 90% da prova letra da lei. Essas bancas menores, elas não fogem muito da literalidade da lei. Então, hoje, no seu cronograma, era estudar direitos e garantias fundamentais. O que eu fazia? Antes de partir para as questões, ou antes de ler o meu próprio material, ou assistir a minha videoaula, eu dava uma lida nos direitos e garantias fundamentais que estava aqui previsto na própria Constituição. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros, lendo. Quando você bate o olho, na primeira leitura, você não vai entender nada. Normal, já tô te falando. Na segunda leitura, piorou. Você fala, meu Deus, aí que eu não entendi mesmo. Na terceira leitura, e é ler mesmo, tá, gente? Homens e mulheres são iguais perante a lei. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Vai lendo. E aí lá na quinta, sexta leitura, conjugado com questões, conjugado com o seu material, seja PDF, videoaula, você começa a entender, começa a fazer sentido. Veja que eu tô falando aqui, quando eu falo para os meus alunos lá dentro do método Tríade, eles me perguntam, Larissa, quantas vezes eu tenho que ler? Eu falo 500 vezes. Você tem que ler 500 vezes até você memorizar. Por quê? Você tem que entender o jogo de estudar para concurso público. Estudar para concurso é memorizar. Ah, Larissa, eu não concordo, eu não acho que eu devo memorizar. Então você não está preparado para estudar para concurso público. As regras são, decore isso daqui. Depois você vira mestre, doutor naquela matéria.
Então, na sua prova vai cobrar a literalidade da lei. Lê, até memorizar. Porque a sua prova ela vai colocar um não onde não tinha. Ela vai colocar um sim onde não tinha. Depende, quando na verdade era independe. Então, o aluno ele tem que memorizar. Essa é a regra. Lê 500 vezes até memorizar. Eu perdi as contas de quantas vezes eu li isso daqui. Obviamente, aquilo que caía na minha prova. O meu vade-mecum, ele era todo grifado. Como que eu grifava, Larissa? E você pode grifar aqui também. Com aquelas palavras-chave. Por isso que aqui vem o segundo ponto importante da nosso bate-papo. Você vai ler. Tudo bem, leu e entendeu. Mas onde você vai fixar este conteúdo? Onde você vai fixar o que você leu? Nas questões. E é através das questões que você consegue enxergar essas palavras-chave. Porque às vezes você só lendo aqui, você, tudo bem. Mas às vezes a prova ela coloca assim, prévia autorização, onde não poderia. Não, independente. Aí você fala, nossa, eu nem percebi isso enquanto eu estava lendo. Então é importante você ler, fazer questões. Ler e fazer questões para você fixar o seu conteúdo, porque senão passa despercebido. O terceiro ponto, o que eu fazia? Eu tirava 30, 40 minutinhos do meu dia para ler a letra da lei. Combinado? Então comece a fazer isso. Tire 30, 40 minutinhos do seu dia para ler a letra da lei daquela matéria referente ao seu cronograma. Então leu, entendeu daquela matéria, passa ali para a questão e assim você vai fixar. Eu comecei também a progredir nos acertos das minhas questões. O que eu fazia? Toda vez que eu ia fazer questões, vade-mecum, isso daqui estava do lado. Eu fazia a questão, olhava e tá aqui no artigo 180. Leio o artigo, eu lia as súmulas que estavam remetendo, né, a exatamente este artigo. Eu lia o que estava aqui abaixo. Tem uma súmula tal neste artigo. Ia lá, lia a súmula, via, parava, pesquisava. Então, isso é importante, porque você começa a entender o artigo. A primeira, a segunda, a terceira vez que você lê, você não entende, mas depois você começa a compreender. Isso é estudar letra da lei. Quinto ponto, eu achava um saco. Quem não acha um saco ler a letra da lei? É um saco realmente. E aí eu comecei a perceber, quando eu falava isso, o meu cérebro, ele já bloqueava. Eu começava a ler, eu ficava assim, sério que eu vou ter que ler isso tudo? E eu já bloqueava. E eu percebi isso. E aí eu comecei a mudar a minha postura. Eu abria assim, eu falava assim, nossa, que maravilhoso que eu vou ter que ler uma lei ambiental agora, porque eu tenho que saber tudo sobre floresta. Então eu comecei a passar a induzir o meu cérebro a gostar. No final das contas, gente, eu amava ler a letra da lei, porque eu fui induzindo a minha cabeça a gostar. Isso aqui vai cair na sua prova. Então, esqueça, eu não gosto. Não, você não está nessa posição. Você vai ler porque você precisa passar em concurso público. Então, coloque a implementação de leitura de lei seca, que isso é a letra da lei seca, lê literalmente a lei, e aí você vai começar a perceber o progresso nos seus estudos. Certo, pessoal? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e comece a implementar a leitura de lei seca no seu cronograma, que eu tenho certeza que o índice de acertos nas suas questões irá aumentar. Isso daqui vai ser um dos principais fatores que você vai conseguir a sua aprovação. Eu espero que vocês tenham gostado, curte e compartilhe a nossa página para que a gente possa continuar com mais vídeo como esse. Até a próxima, pessoal!